Irmão, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, e vamos ler a partir do verso de número 38 ao 42. Mateus, capítulo 5, 38 a 42. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos, após abri-la, orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine, nos abençoe na compreensão da sua preciosa palavra. Mateus, capítulo 5, versos 38 ao verso 42. Todos abriram? Encontraram? Ok, vamos orar. Oh Deus bendito, vamos tomar mais uma porção da Tua palavra nesta noite, visando a compreensão e a aplicação dela na nossa vida. Todavia sabemos, bem sabemos, que se o Senhor não agir em nós, qualquer proveito teremos. Nenhum. Na verdade, Senhor Deus, seremos daqueles que olham para a palavra e não a enxergam como deve ser enxergada. Mas quanto a nós que fomos salvos pelo Senhor, entendemos quão preciosa ela é. O valor desta palavra para nós. Por isso, dá-nos deleite em Tua presença quando lemos a Tua palavra. Dá-nos, ó Pai, prazer para que ouçamos a Tua voz. E mais do que isso, a alegria de ver a nossa vida transformada à semelhança de Cristo Jesus. Ajuda-nos nisso, Senhor, a começar em mim. Assim oramos com gratidão em Cristo, nosso Senhor e Salvador, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo se dirigiu à igreja em Corinto, na sua primeira epístola, certamente ele tomou ciência e vislumbrou muitos problemas que afetavam aquela igreja. Muitos. Certamente aquela era uma igreja problemática. Dentre os problemas, ele contemplava ali o litígio entre irmãos, problemas na área da sexualidade, problemas relativos ao casamento, problemas relativos ao culto, problemas relativos aos dons, as doutrinas, particularmente a que ele mais se detém, a doutrina da ressurreição. Então ali você tem um corolário de problemas que precisavam ser resolvidos. E num destes tratamentos que o apóstolo Paulo faz, conforme o que temos no capítulo 6, verso de número 1 a 7, ele vai analisar ali uma situação extremamente complicada, que era o litígio entre irmãos, a ponto de alguns irmãos levarem outros ao tribunal de incrédulos, para que os ímpios pudessem então resolver as demandas da igreja. E naquela oportunidade, eu queria que você visse comigo, o apóstolo Paulo faz um alerta àquela igreja, na verdade ele dá uma orientação preciosa acerca da conduta que aqueles irmãos deveriam adotar quando estivessem em litígio. Ouça comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos, não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Agora presta atenção. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos entre vós um sábio que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos? E ele diz, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros.
Preste bem atenção na pergunta. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo não está dizendo que o estabelecimento de tribunais seja de todo errado. Ele está mostrando aqui um aspecto do coração daquela igreja que não está alinhado com aquilo que é o propósito estabelecido por Deus para os cidadãos do seu reino. Ele está lidando com pessoas que parece que não aprenderam ainda com o Senhor Jesus Cristo, que precisam neste mundo caído aprenderem a sofrer o dano, a injustiça. E parece, irmãos, que nos dias em que nós vivemos hoje, não é muito diferente daquela época. Na verdade, a gente não quer levar desaforo para casa. A gente não quer sair perdendo. E isso começa desde a mais tenra idade, quando você que tem filho ou já foi filho, instrui ao seu filho nos seguintes termos: olha, não apanhe de ninguém em casa, se ele bater, devolva em dobro. Já ouviram isso? Já disseram isto? E aí você pensa a situação daquele menino, aquele coração sendo forjado na vingança. Mas será que é isto que Cristo quer dos cidadãos do seu reino? Que nós sejamos vingativos? Será que Cristo quer que os seus cidadãos não aprendam a sofrer o dano? Porque se isso for verdade, nós temos aqui um grande problema. Porque Cristo veio e sofreu o dano. Na verdade, ele instrui a um homem na palavra de Deus para ensinar o seu povo que se tivesse que sofrer, não sofresse por pecado. Sofresse por ser justo. Mas, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade e contamos com a inclinação do nosso próprio coração a buscar a vingança, aprender isto, viver assim, do que antes sofrer o dano. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, de Mateus capítulo 5, ele está encerrado naquele grupo de antíteses, do Senhor Jesus Cristo, quando ele mostra que há um padrão no mundo que é errado, mas ao mesmo tempo ele mostra aquele que deve ser o padrão do reino de Deus. E nunca é demais lembrarmos algumas questões importantes aqui. A primeira delas diz respeito ao fato, irmãos, de que para ser cidadão do reino de Deus, você precisa o quê? Se arrepender dos seus pecados. E nós sabemos que arrependimento é uma graça salvadora. Portanto, não é obra humana, mas de Deus, que age em nosso coração e nos move ao arrependimento e, consequentemente, à fé. A outra coisa importante também que preciso relembrar aqui é que quando o Senhor Jesus Cristo veio e começou o seu ministério e tratou deste assunto no Sermão do Monte, ele já tinha dito anteriormente que ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir. E ele cumpriu cabalmente, perfeitamente, ele não transgrediu um só mandamento, e há várias declarações nesse sentido, sobretudo por ocasião do seu julgamento antecedendo a sua crucificação e morte. Então, Cristo não veio revogar, ele veio cumprir. Todavia, ele se esbarrou numa estrutura estabelecida, no que diz respeito à compreensão da lei, que ele mesmo mostra que está errada. Por isso as expressões: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, Cristo não está mudando a lei, mas ele está aperfeiçoando a compreensão que aqueles homens haviam perdido. E quando eu digo aperfeiçoando, não é que a compreensão deles estivesse certa, mas é porque Cristo está mostrando a profundidade no que diz respeito ao cumprimento da lei, que não é apenas uma questão exterior, mas ela começa do coração. E um exemplo disso no próprio texto é exatamente quando Cristo diz que quando um homem olha para outra mulher com a intenção impura, ele já adulterou contra ela. Ele não transgrediu visivelmente, mas Deus que sonda o coração já percebeu isso. Então, Cristo quer que o nosso coração seja transformado. Ele quer que os cidadãos do seu reino entendam que ser cidadão do reino de Deus não é apenas uma questão exterior, de andar com a roupinha de crente, a Bíblia do braço. Também isso pode até lhe caracterizar, mas é um coração transformado, submisso a Ele, quebrantado, que reconhece a sua pobreza, mas que reconhece também a riqueza que há em Cristo Jesus. De tal maneira que esse texto vai nos mostrar hoje, irmãos, que os cidadãos do reino de Deus não são vingativos, mas estão sempre prontos a sofrer o dano para a glória de Deus. Como é que a gente vai ver isso no texto? Primeiramente, no verso número 38, nós aprendemos isso
na medida em que os cidadãos do reino de Deus, eles não adotam a visão do homem natural. Contemple comigo o verso número 38, que ele diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Irmão, qual era a questão aqui? Deus sabia que após a queda, o homem naturalmente procuraria a vingança. Está no coração de todo homem. Uns mais, outros menos. Mas todos nós não queremos sofrer o dano. Por isso nós queremos o quê? A vingança. Então Deus estabeleceu no Antigo Testamento leis que deveriam regular exatamente esse aspecto da retribuição para que o homem não excedesse na medida. Não cobrasse além do que fosse devido. Mesmo quando eles estivessem diante do tribunal israelita estabelecido, os líderes estabelecidos. Conforme temos em Êxodo capítulo 18, aqueles homens que auxiliavam a Moisés no julgamento das causas. Então Deus sabia qual era a inclinação do coração deste homem. Mas olha que distorção grande. Eles pegaram a lei que deveria regular a inclinação má do coração e tomaram essa lei exatamente para aperfeiçoar o dano do coração. Em outras palavras, eles disseram: ora, Deus disse que é para cobrar olho por olho e dente por dente. Então eu vou cobrar de você até o último centavo. Eu não vou deixar passar isto. E para justificar isso, o que é que eles usavam? A própria lei. Parece algo diferente? Não. Porque exatamente é isso que nós vemos no homem natural. Ele se aproveita inclusive da lei de Deus, distorce a sua compreensão para satisfazer os seus deleites. Hoje pela manhã eu conversava com a irmã, não vou dizer o nome, nem me pergunte, e ela dizia uma coisa que eu achei interessante. Ela não sabia que eu ia falar isso hoje à noite, viu? Mas ela disse assim: pastor, é interessante, né? Como às vezes a pessoa pega uma palavra que é simples e distorce para dar a compreensão que ela quer que tenha. E é isso. Então aquelas pessoas pegaram a palavra que Deus tinha dito para regular os intentos maus do coração e utilizaram para aperfeiçoar a maldade. Aí Cristo disse: não, no reino de Deus não é assim não. No reino de Deus eu não tomo a lei do Senhor, que é perfeita, para usar segundo o meu bel prazer. No reino de Deus eu não tomo a lei de Deus e distorço para que se enquadre naquilo que eu julgo ser o correto, e nesse caso o correto é aquilo que me satisfaz. Vocês ouviram isto, vocês têm ouvido isto, mas não é assim. E aqui a gente já tem uma lição, irmãos, que é bem interessante no que diz respeito a isto. Por quê? Porque é muito comum, muito simples para nós tomarmos a lei do Senhor e distorcermos. E a gente precisa ter esse cuidado. Se você não quer ser alguém vingativo, cuidado para não usar essa lei, que era conhecida como lei do talião, olho por olho, dente por dente, para dizer: está vendo, ó, tem que me pagar o que me deve. Com isso você está apenas pegando o aspecto exterior da lei e não o interior, onde originalmente o que foi estabelecido era o quê? Você não deve ser vingativo. Isso aqui é para regular as relações de tal maneira que tenhamos um equilíbrio na sociedade, a partir do coração. Então, por que muitas vezes a gente se deixa levar por isto e acaba imitando estes homens? E agora, no início deste sermão, eu falei para os irmãos alguns exemplos, não é? O menino apanha, você diz: volte dobrado. Aí você tem um litígio entre casais, não é? Aí diz: eu vou tirar dele até o último centavo. Se não é para mim, também não vai ser para mais ninguém. E entre irmãos, se não é meu, também não é dele. Será que é isso? Será que é este o padrão que Deus quer que nós trilhemos? Certamente, irmão, não é. Porque se você não vai além da letra da lei, avaliando o seu coração, você não entendeu ainda o que é ser um cidadão no reino de Deus. Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é não somente a não nos adequar a este padrão mundano, mas veja, é também a não resistir ao homem mau. Veja comigo, por favor, o verso 39. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais a quem? Ao perverso.
Nesse caso aqui, o que Deus está querendo mostrar, irmãos, é que nós não devemos nos opor com uma atitude psicológica ou até física, no sentido de irmos contra o outro que nos ofende. Então vamos imaginar. Vamos imaginar. O presbítero Rubem me faz um mal. Aí eu disse, é assim? Pois agora eu vou maquinar como eu vou lhe atingir e eu vou fazer coisas para que lhe atinja também. Você vai sentir na pele o mal que você está me fazendo. Cristo disse, não. Você não deve se opor ao homem mau. Na verdade, o que você vai precisar fazer é exatamente tomar essa pessoa com misericórdia. Ao invés de retribuir mal com mal, o que é que você vai fazer? Retribuir mal com bem. Então, quando você resiste ao homem perverso, você está retribuindo com a mesma medida de maldade. E aqui eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no capítulo de número 7. Por favor. Mateus capítulo 7, verso de número 12. Olha só como isso está em harmonia com o que Cristo está ensinando posteriormente. Ele diz assim, ó, Mateus 7, 12. Tudo, pois, que quereis que os homens o quê? Vos façam, façais assim vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então Cristo está dizendo, olha, não resista ao homem mau, não. Irmãos, ele está dizendo, se uma pessoa se aproximar de você e ela for uma pessoa maligna, não resista. Em outras palavras, não retribua a ela conforme que ela tem feito a você. O apóstolo Paulo entendeu isso e disse para os crentes em Roma. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos capítulo 12. Note bem o que é dito. Romanos capítulo 12. Ele ensina o seguinte. Abriram aí? Romanos 12, verso 9. Diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Portanto, um amor do coração verdadeiro, né? Que você ama realmente de fato de direito, de fato de verdade. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha, não resista. Se ele é perverso, não resista a ele com igual perversidade. Ame a ele, ame-o. Ele prossegue dizendo, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhar a necessidade dos santos, praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos... Pronto, agora aqui, ó, presta atenção. Foi o que ele disse lá, não resista ao perverso. O perverso é aquele que te persegue. Então, se você está sendo perseguido por uma pessoa, o que é que você vai fazer? Vou perseguir também. Vamos medir força para ver quem persegue melhor? Olha, isso no casamento é uma coisa simples de acontecer, não é? O marido está chateado com a esposa com o marido, ao invés de sentarem juntos, orarem e pedirem perdão, ambos ao Senhor e um ao outro, o que é que faz? Você vai ver, aí tem greve. Não é? O pastor achava que greve era só coisa de sindicato. Não é não, meu filho, em casa também tem. Procure saber. Greve de comida, porque ela já não faz devidamente. Greve de limpeza da casa, porque ela diz que não vai limpar. Greve de limpeza das roupas. Greve de intimidade do casal. E o marido do mesmo jeito. Você está assim, pois você vai ver o que é ficar sem dinheiro. Que coisa! Cristo disse, se você é cidadão do reino, você não deve resistir ao homem mau, não. Pelo contrário, você tem que abençoar quem te persegue, não amaldiçoe, abençoe. E não para por aí. Observe comigo o que ele diz, olha, verso de número 17, desse mesmo capítulo de Romanos 12. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os... Não vos vingueis a vós mesmo. Verso de número 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... Pronto.
Agora me diga, qual foi nesse texto o lugar que Cristo deixou para vingança? Meus irmãos, no reino de Deus não tem pessoas, cidadãos, que são vingativos, não. Porque nós entendemos que a vingança pertence ao Senhor e Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Não nos cabe isto. Mas nós pegamos a nossa comum inclinação para o mal e retribuímos, né? E onde é que fica Deus nisso? Então Cristo diz, preste bem atenção, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Não façam isso. Amai os vossos inimigos. Onde é que está isso? Por favor, veja comigo, verso de número 44 do capítulo 5. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está vendo como nós agimos? Não é resistir de criar um embate, mas é de devolver o mal com o bem. Pare para pensar na sua vida. Você é vingativo ou vingativa? Quem é que está na sua lista de maldades? Talvez você diga, não, isso é coisa de adulto. Mas olha, crianças, cuidado, porque na escola pode ter algum amiguinho seu que lhe persegue, que lhe maltrata, e você deve comunicar isso aos seus pais, não é? Que fala do seu cabelo, fala da sua orelha, fala da sua magreza, não é? Tem argumento para tudo, para o seu mal, e você fica tão instigado por aquilo que é capaz de você devolver com o mal. Você também, pequenino, é cidadão do reino. Você foi incluído na aliança. Aprenda desde cedo a não ser vingativo. Porque Deus nos ensina, não resistais ao perverso. Mas aí Cristo, na sua pedagogia que é perfeita, vai agora exemplificar. Então, primeiro, não segue o padrão do mundo. Segundo, segue o padrão de Deus, do reino. E agora, em terceiro lugar, ele vai mostrar como que esse padrão é executado. Para que eu não seja uma pessoa que vingativa. Então ele vai dar alguns exemplos. Acompanhem comigo. O primeiro exemplo que ele dá é o seguinte, e aqui imagine uma situação de tribunal, tá? Você está diante do juiz e tem demandas. Você está ali e o juiz vai dizer o que é que você tem que fazer. Se for seguir o padrão do mundo, da compreensão errada, é olho por olho e o quê? Dente por dente. Não tem espaço para misericórdia, não. Não, misericórdia não. Não vai pedir para mim não, misericórdia não. Eu não tenho misericórdia de você. Mas Cristo disse, não é assim não. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro exemplo que ele dá. Ele diz assim, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. A primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte, imagine que você recebeu uma bofetada no rosto. E eu estava lendo um comentarista que ele disse que geralmente essa bofetada ela é dada com as costas da mão, porque é mais humilhante. Então você recebeu uma bofetada. Tá. Ele diz assim, ó, qualquer que te ferir à direita. Tá. Aí você virou, né? Tomou aqui e virou. Aí diz, agora o que é que eu vou fazer? Se for seguir o padrão do mundo? O do mundo. Devolve com a esquerda, meu filho. O do mundo é esse. Tomei aqui, já toma aqui. Já. Aí Cristo disse, não, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o quê? Você vai virar a outra. Cristo não está dizendo que você tem que apanhar, não. Ele está dizendo que a medida da misericórdia excede a nossa própria vergonha e dor. Ele não está dizendo para você tomar tapa no rosto, não, meu filho. Ele está mostrando através de um exemplo duro, vergonhoso, humilhante, que você não deve retribuir mal com mal. Entenderam? Então ele não está dizendo você tomar um da outra. Não, não é isso não, calma. Ele está usando um exemplo humilhante, degradante, para mostrar a você que mesmo diante de uma situação dessa, você não deve retribuir mal com mal. Segundo exemplo, olha só o que ele diz.
Mas volta ele também a outra. Verso 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também o quê? A capa. A túnica era a parte interior da veste. Então imagine aqui, tá? Que seria essa minha camisa. Tá bom? Ok? A túnica. Não é? Aí ele diz, você deixa também a capa, que seria o quê? O paletó. Então a pessoa diria assim, rapaz, me dê aí essa túnica. E era interessante porque havia uma lei no Antigo Testamento que quando desse o início da noite, quem estava com a capa do outro tinha que devolver para a pessoa não morrer de frio. Então você imagina uma pessoa perder a túnica e também o quê? Então ela estaria fadada a quê? A ter frio. Em outras palavras, Cristo está dizendo, aprenda a sofrer o dano, mesmo que isso lhe traga desconforto. Então ele pediu a túnica, você dá a túnica e dá também o quê? A capa. Tudo isto para ensinar-nos que eu não devo devolver com vingança. Que eu tenho que estar preparado para sofrer o dano. Mas nós não queremos. Nós não somos treinados assim. Pelo contrário. Olho por olho, dente por dente. Você não fez? Vai receber. Deu, levou. Será que é isso? Aí Cristo dá o terceiro exemplo. Naquela época do Império Romano, não é? Então, quando um soldado romano passava por um lugar e via alguém andando, viu, Cibele? Ele dizia assim, agora você vai me ajudar a levar essa carga daqui para lá. Era obrigado. Entre os babilônicos também, especialmente quando você tinha cargas a serem levadas, encomendas, o serviço de correio, então você teria que ceder o seu próprio corpo para ir, o seu animal, que você tivesse para facilitar o transporte. Aí Cristo disse o seguinte, olha, você vai fazer da seguinte maneira, se alguém te obrigar a andar 1 milha, para quê? Para fazer o serviço dele, você se dispõe a andar, mas não é 1 não. Quantas? 2. Você dobra. Por quê? Porque você entende que é melhor servir aquela pessoa, ainda que é constrangido, do que resistir e dizer, não, vou e pronto. Aí eu pergunto, isso aqui está de acordo com o padrão comum daquela época ou está muito diferente? Isso aqui mostra um coração transformado ou um coração endurecido? O que o Senhor Jesus Cristo quer nos fazer entender, irmãos, é que eu não devo retribuir mal com mal e que isto é uma motivação que parte do meu coração. Porque se o meu coração não estiver transformado, eu vou continuar agindo com a mesma maldade dos meus opositores. E é isso que você quer? Como cidadão do reino de Deus? Então Cristo dá 3 exemplos poderosíssimos para mostrar que vingança não é uma característica do povo de Deus. E para fechar a conta, ele fala agora no verso 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que o quê? Que lhe empreste. Quando você lê Provérbios, você vai ver a pessoa dizendo o seguinte, olha, quando você for emprestar algo a alguém, cuidado para não emprestar essa coisa e você acabar ficando sem a cama que dorme. Então você tem um limite para o empréstimo, desde que isso não prejudique a sua própria subsistência, que é o mesmo padrão que você vê na igreja primitiva, em Atos, onde as pessoas tinham bens e elas vendiam de acordo com as necessidades. Não é vender, fazer voto de pobreza. Teve necessidade, eu me desprendo e vendo, porque eu tenho com o que suprir e supro também ao necessitado. Nesse caso aqui, você vai observar que Cristo Jesus vai dizer, se alguém te pede, você não vire as costas para ele. Você deve emprestar. Só que tem um detalhe, você vai emprestar sabendo que não vai receber, porque a pessoa não tem condição de lhe pagar. Portanto, você não vai cobrar juros dele, tá? Porque ele já está na miséria, você não vai cobrar juros. Vai aumentar a dívida, daqui a pouco ele está devendo a si mesmo, a sua família, que era o que acontecia. Então, o Senhor Jesus disse, não, meu filho, olha, não seja vingativo, usurário, avarento.
Se você está vendo alguém em necessidade, ajude-o, sem esperar retorno. Por quê? Porque nós somos inclinados, segundo a pecaminosidade do nosso próprio coração, a não ficar jamais no prejuízo. A gente não quer prejuízo. Por isso, muitas vezes, somos vingativos. Qual a importância desse texto para mim hoje, para você? Primeira coisa, você é cidadão do reino de Deus? Amém, pastor, não é? Sou, graças a Deus, amém. Mas como é que está o estado do seu coração no que diz respeito à vingança contra aqueles que lhe fizeram mal? Seu patrão, seu vizinho, esposa, filho, pai, irmão da igreja. Como é que está seu coração? Está cheio de amargura, você está só esperando a hora de devolver olho por olho e dente por dente. Pois eu quero dizer para você, pare com isso. Pare agora. Porque esta não é uma postura de um cidadão do reino de Deus. No reino de Deus, não há cidadãos vingativos. Talvez a sua vingança seja daquela pessoa que lhe fez mal quando você ainda era pequeno. Você sofreu um abuso, não somente de ordem sexual, mas de outra natureza, de humilhação. E você cresceu com um desejo de vingança no coração. Por favor, pare com isso, porque isso vai afetar ainda mais sua vida. Você já está doente e pode piorar. Não faça isso. Não seja vingativo. Ainda que o mundo lhe incline a isso, ainda que o seu próprio coração o faça, não dê ouvidos a isso, mas dê a Cristo, que diz a você: não resista ao perverso e não retribua mal com mal. Ame o inimigo. Abençoe, não amaldiçoe. É isso que se espera de você. Então, ao ler esse texto, você tem que examinar seu coração. E dizer: Senhor, será que eu estou cometendo este pecado? Será que eu tenho reservas na minha alma? Pare. Peça perdão e mude. Porque os cidadãos do reino de Deus não são vingativos. Os cidadãos do reino de Deus não são vingativos. A outra coisa que eu queria que você lembrasse. Você lembra que Cristo falou através de exemplos, não foi? Da capa, do dinheiro emprestado, não foi? Isso mostra que no nosso dia a dia nós teremos várias oportunidades para experimentar estas questões e praticá-las. Não perca de vista isso. Então ore: Senhor, me dê sensibilidade para que no meu dia a dia, quando eu me deparar com uma situação dessa, eu saiba como fazer. E a minha alegria não seja a alegria dos pecadores, alegrias entre aspas, né? De ter dado a paga. Não. Seja a alegria de ter sofrido o dano, aprendido a sofrer o dano. Mesmo quando isto não foi o que o mundo desejava, mas foi o que o Senhor desejava. Então me dê sensibilidade, Senhor. Nesses ambientes todos que eu acabei de citar aqui, ocasiões em que Deus lhe dá para você testar isso. Diga: me ajude, Senhor, me ajude. Não me deixe perder essa oportunidade. A outra coisa, e esta é a penúltima. Se você, ao ver esse texto, disse assim: meu Deus, este sou eu. A minha vida foi assim, olho por olho e dente por dente. Eu nasci aprendendo que eu não devia levar desaforo para casa. Né? Essa expressão que as pessoas usam. Nasci, vivi, eu não posso levar desaforo para casa. Porque meu pai, inclusive, tinha uma promessa que se eu chegasse apanhado, apanharia em dobro. E eu fui forjado desse jeito. Mas hoje, uma vez que o Senhor me regenerou, eu entendi que não é assim que a vida deve ser vivida. Então me perdoe. E eu tenho certeza, querido, que Deus vai te dar uma nova oportunidade. Quem sabe você já está com a arma preparada. Literalmente.
ou metaforicamente, para matar. Quem sabe você já está com o texto preparado para disparar na internet como uma atitude de vingança. Você tramou tudo, está tudo pronto para você retribuir mal com mal, mas ao ouvir a palavra do Senhor, você entendeu que não é assim, e você vai chegar em casa, vai tirar essas munições, vai se despedir dessas coisas, vai deletar aquele texto e não vai falar mal do outro, porque você entendeu que a ninguém eu devo retribuir mal com mal. E Deus vai te perdoar e vai te dar uma nova oportunidade de viver em santidade. Eu quero finalizar citando alguns exemplos bíblicos. Vocês lembram de Abraão, que tinha um sobrinho chamado Ló? Você lembra o que Ló fez com ele? Mas na hora que Ló precisou de ajuda, quem foi o primeiro a sair para ajudá-lo? O seu tio, Abraão. Vocês lembram de Davi e Saul? Saul perseguia Davi forazmente. Várias vezes tentou matar, mas quantas vezes Davi retribuiu mal com mal? Nenhuma. Nenhuma. Então você sabe de exemplos bíblicos onde pessoas foram ameaçadas, inclusive com o dano da própria vida, mas elas não retribuíram mal com mal. E por que elas fizeram isso? Por uma só razão. Porque elas contemplaram aquele que viria e mesmo sofrendo todo o dano, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, porque entendia que a vingança pertence ao Senhor. Que gloriosa verdade para mim e para você. Sabermos que eu não preciso sujar as minhas mãos, porque teve alguém que derramou sangue. Sangue que lhe deu autoridade como juiz para julgar todos aqueles que atentarem contra nós, povo do Senhor. Os cidadãos do reino de Deus não são vingativos, porque eles entendem, creem e vivem convictos de que a vingança pertence ao Senhor e Ele retribuirá. E a Bíblia nos diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que vivamos nessa esperança e dispostos a, mesmo que tenhamos perdas, soframos o dano para a glória do Senhor Jesus, o Rei do reino. Que Ele te abençoe. Amém.